Blog Talk Radio. Amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria agradecer todos os bons votos que eu recebi pela recuperação da minha saúde. A coisa foi muito mais fácil do que parecia, não houve sequer cirurgia, as duas pedrinhas foram expelidas espontaneamente por via anal, né? E nada mais disseram, neles foi perguntado. Também queria lembrar que no dia de 17 a 22 de outubro eu proferirei aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Raízes da Modernidade, onde eu pretendo juntar os resultados de vários estudos que eu fiz sobre os filósofos daquela época, numa síntese que até hoje eu não havia apresentado. Então, inscrições e informações com o misterioso senhor Eduí pelo telefone 041 9974 4443. Para quem não sabe, o Facebook está transmitindo este programa com imagem, onde vocês poderão me ver com todo o meu sex appeal. Então, o que mais? Tem mais algum aviso? Ah, tem. Um aviso importantíssimo aqui. A equipe do padre Paulo Ricardo pede para avisar o lançamento da segunda campanha nacional de consagrações à Virgem Maria e motivar o público a participar. É a consagração total pelo método de São Louis Maria Grignon de Montfort. No site do Padre Paulo, www.padrepauloricardo.org, e no site consagrate.com, www.consagrate.com, há todas as instruções e informações. É muito importante ler as informações, há todo um guia, porque esse negócio não é assim, consagração e lá 5 minutos consagrar, não, o negócio é complicado, tem toda uma preparação, e antes da preparação tem que ler o texto de São Luís de Montfort para entender do que se trata. Então, vamos lá, vocês que são católicos, os que não são também, aproveitem e já fica assim, né? Agora, aqui, veja você, né? O negócio já começa a semana enchendo o saco. O José Neumann Pênis publicou aí uma nota no site Usina de Letras, dizendo o seguinte, olha aqui, cada entrevista que dou sobre o livro dele, O Que Sei de Lula, Nivaldo Gomes, não é Nivaldo Gomes, eu lembro, é Nivaldo Cordeiro, né? É Nivaldo Cordeiro, me acusa de ter me vendido ao PT e circula um vídeo do Olavo de Carvalho no YouTube me mandando ler Trotsky. De novo, já li tudo e fui fanático pelo velho, falando muito mal do meu livro. Nivaldo e Olavo confessam que não leram, atestando a irretorquível honestidade intelectual da nossa direita troglô. Olha, a minha mensagem para você, Neumann, é muito simples e sumária. Vai tomar no olho do seu cu. Eu aqui não falei do seu livro, eu falei da sua entrevista. Você deu uma entrevista de 1 hora. 1 hora são mais ou menos 40 laudas. E eu comentei a sua entrevista, declarando que estava comentando a entrevista e que não podia falar do livro porque não tinha lido. Agora, se a sua entrevista não diz absolutamente nada, né, se está tudo no livro e não tem nada na entrevista, então para que deu a entrevista? Outra coisa, será que é proibido comentar a sua entrevista? Só podemos falar do seu livro, então. Então para que deu a entrevista? Então você está mentindo. Outra coisa, negócio de honestidade intelectual da nossa direita troglô, você está vendo qual é a sua honestidade, que você é um mentiroso, safado, salafrário. É isso que você é. Está me acusando de coisa que eu não fiz. Né? Eu não te conheço, nunca te vi, tá certo? Eu nem sei direitinho. Sei que você trabalhou no Estadão.
Né? Para mim você é um bosta. Né? Agora, o mais bonito é o seguinte, que ele ainda reclama que o sujeito lá da revista Carta Capital, né, fez uma coisa que mamãe mesmo com Alzheimer não perdoou. Tirou o terceiro N do meu nome, quer dizer, Neumann com 2 N. O sujeito erra uma letra e você reclama. E você que chama o Zé Nivaldo Cordeiro de Nivaldo Gomes. Quer dizer, você nem lê os negócios, nem se informa. Então, veja, depois disso que você fez, a confiabilidade da sua investigação, para mim, está colocada em questão. Na entrevista, você dizia o seguinte, que o Lula não era um revolucionário de maneira alguma, porque era um sujeito, vamos dizer, oportunista, que visava só a sua vantagem, etc, etc. Então, de onde se concluía que você tinha aquela noção besta do revolucionário como um sujeito idealista. Noção que Lenin e Trotsky ririam na sua cara, tá certo? Quer dizer, é uma noção romântica que o marxismo sempre desprezou, tá certo? Então, não é que você tem que ler Trotsky, você tem que ler Trotsky, Lenin, Karl Marx e ver se essa ideia do revolucionário como sujeito idealista, puro, inteiramente devotado à revolução, tem pé ou cabeça que não tem. Então, outra coisa, de direita troglô, tá certo? É gozado, quer dizer que eu então sou um sujeito primitivo, tem cultura, né? Um analfabeto, troglô, e o Zé Neumann é, né, o sujeito da mais alta intelectualidade, preparação, um sujeito finíssimo, né? Porque você vê que esse país está ficando todo mundo louco, pô. Então, ó, Neumann, está aqui minha mensagem, vai tomar no seu cu e não se fala mais disso, né? Agora, esta semana saiu aqui na National Review um artigo extremamente importante e eu sugiro que vocês leiam. Porque tem a National Review online, nationalreview.com, um artigo do Jim Lacey. Saddam, What We Now Know, o que nós sabemos agora. Então vocês lembram que quando houve a invasão do Iraque, a mídia inteira fez um barulhão dizendo, não, o Saddam Hussein não tinha armas de destruição em massa, a coisa foi inútil, foi só para ficar de petróleo. Não, o negócio do petróleo eu já admiti faz tempo, fico mostrando que as firmas de petróleo não estavam ganhando um tostão lá, mas que o Iraque estava ganhando dinheiro com petróleo. Eles estavam reconstruindo o país com base nisso. E mais ainda, as empresas de petróleo todas tinham sido contra a invasão. Mas o negócio de que não havia armas de destruição em massa, de que o Saddam não oferecia perigo nenhum, isso se espalhou pela mídia e foi aceito por todo mundo como se fosse uma verdade evangélica. Mas passado o tempo, as verdades vão aparecendo. Na época eu já via, logo poucos meses depois da invasão, já tinha aparecido o livro do Richard Miniter, que se chama Disinformation, onde já tinha dados impressionantes mostrando que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, sim. Tá certo? Mas ali a lista era pequena. Mas agora, o que apareceu, olha, viram que coisa. Quando os tanques americanos chegaram em Bagdá, Saddam já tinha completado a construção de uma fábrica de antrax. E faltava uma semana para entrar em operação. Ora, note bem, 1% da produção anual daquela fábrica, que seria de 200 libras, né, bastaria para matar 3 milhões de pessoas. 1%. Agora imagine essa fábrica trabalhando o ano inteiro, o que ia fazer. Né? Também, vamos dizer, os estoques que o sujeito tinha de armas biológicas era um negócio, era de uma grandeza incalculável. E também, na época, alguns até reconheceram que havia até aqueles laboratórios móveis, até se falou um pouco disso, mas depois se esqueceu. Agora, acontece que foram descobertos pelo menos 5 desses laboratórios móveis. Um deles dentro de uma mesquita, isto é, fora da área que era onde era permitida a entrada dos inspetores da ONU. E outro estava num centro de saúde pública, também fora da área de alcance dos inspetores da ONU. Agora você imagina o que a mídia esquerdista diria se a aviação americana bombardeasse o laboratório de saúde pública? Ia dizer um crime contra a humanidade. Então, esta fábrica estava, vamos dizer, também havia
uma imensa fábrica de substâncias patógenas em Samarra. Então, capaz de produzir 10 mil litros dessas substâncias por ano. E outra coisa, essa fábrica só faltava um mês para ela entrar em regime de plena produção, exatamente no momento em que os Estados Unidos entraram lá. Ou seja, isso quer dizer que se os Estados Unidos adiassem a coisa por uma semana ou por um mês, toda essa porcaria estaria funcionando, que seria um perigo para o mundo inteiro. Então, olha, a coisa mais certa que os Estados Unidos fizeram foi invadir o Iraque. Agora, o problema é que o George Bush se esqueceu do fronte interno e embarcou naquela ilusão de que o inimigo externo poderia unificar o país. Então todo mundo fez de conta que entrou, não, vamos nos unir para combater o inimigo, mas já preparando para puxar o tapete do George Bush 3 meses depois. Quando o que ele deveria ter feito é primeiro limpar, né, o inimigo interno, se livrar do inimigo interno. Era hora dele pegar toda essa putada esquerdista e dizer, olha, aqui a culpa disso foi de vocês, quer dizer, o 11 de setembro foi culpa de vocês colaboraram, vocês ajudaram, agora vão tudo para cadeia. Era isso que tinha que ter feito. Mas aquela famosa ilusão americana do bipartidarismo, quer dizer, os dois partidos têm que governar, quer dizer, o partido que ganha a eleição governa e perdeu também governa, tá certo? Quer dizer, então, eu não sei para que precisa ter dois partidos, né? Se vai os dois governar sempre, não tem nem precisa para que ter eleição. Então, mas o George Bush, aconselhado por aqueles luminares do Neocon, são os caras que têm um excesso de merda na cabeça, achou que era o momento de unificar o país. Unificou durante 2 semanas. Na terceira semana já começaram a dar facada nas costas dele, como era coisa altamente previsível, e espalharam esse monte de mentira. Então, não vou nem aqui ler a lista, porque... outra coisa, o Saddam, além dessas fábricas todas, ainda tinha uma imensa rede de treinamento de terroristas no território iraquiano e armas espalhadas, assim, em grande quantidade, armas típicas de terroristas, como bomba, essa coisa, espalhada por quase todas as embaixadas do Iraque no mundo. Na embaixada da Romênia tinha um lançador de mísseis e um míssil. Na embaixada de Atenas tinha carga explosiva. Em Viena tinha carga explosiva, rifles com silenciadores, granadas de mão e rifles Kalashnikov. Né? Na embaixada na Índia tinha explosivos plásticos. Também em Praga, na Tchecoslováquia, tinha lançador de míssil e míssil, outro míssil e lançador de míssil na Turquia, outro míssil e lançador de míssil na embaixada do Iêmen, mais outro lançador de míssil e míssil no Azerbaijão e mais outro no Líbano. Pô, o que é isso? Quer dizer, as embaixadas do cara eram verdadeiros centros de ataque, eram fortalezas para ataque no local. Para que uma embaixada precisa ter um lançador de mísseis? A embaixada tem que ter alguns guardas armados para tomar conta, mas o que serve um míssil para uma embaixada? Então, tudo isso estava lá no Saddam Hussein, tudo isso podia entrar em operação de um momento para outro, se não houvesse a invasão. Então tá aí, né? O George Bush não foi um bom presidente americano, mas foi o melhor presidente que o Iraque já teve. Para você ver como esse mundo está ficando, no Canadá tem uma senhora que deu à luz um filho, um bebê, e daí pensou bem, não quero essa porcaria. Pegou, estrangulou o moleque. Né? Daí, naturalmente, foi presa e foi a julgamento. E o juiz a absolveu, sob o argumento de que, como a maior parte dos cidadãos do Canadá aprovam o aborto irrestrito, então matar o bebê antes ou matar depois dá na mesma. Então, como lá é lei anglo-saxônica que vigora, não é aquele edifício lógico do direito romano, como é seguido na França e no Brasil, mas é baseado no precedente, então quer dizer o seguinte, está liberada a matança de bebês. Se não deu tempo de abortar, você pode dar à luz de bebê e daí você estrangula, dá-lhe uma martelada na cabeça, dá um tiro de 45, joga pela janela, faz qualquer coisa. Está liberado. Agora, enquanto isso, na Colômbia, estão preparando um negócio que eles chamam Marco Jurídico para a Paz.
Sabe o que é isso? Significa o seguinte, que todos os instrumentos de justiça que impedem o acesso à política de pessoas envolvidas em crimes hediondos, crimes de terrorismo, crime de narcotráfico, essa coisa toda, serão abolidos. E até agora, por exemplo, pessoas que foram, né, condenadas por atos de terrorismo não podem participar da política. Tá? Vai liberar tudo. Isso é abrir o caminho para as Farc chegarem ao poder por via legal. Isso é o que está fazendo aquele filho da puta do Juan Manuel Santos, né, que todo mundo diz, não, é um cara conservador, cristão, etc. E que se elegeu, né, com o slogan de No Más Farc. O sujeito traiu seus eleitores, traiu a nação inteira e está lá, né, namorando com as Farc, fazendo tudo o que ela queria. Veja você, ninguém jamais pensou em chegar ao poder, dominar uma nação por meio de uma guerrilha. Guerrilha já se chama guerrilha porque é uma guerra pequenininha, é um diminutivo. Aliás, quem inventou a guerrilha, essa aqui foi o brasileiro. Chamava Guerra Brasílica, foram os primeiros que usaram, né, contra os holandeses, franceses, etc. E evidente não foi com a guerrilha que ganharam. A guerrilha era apenas um instrumento auxiliar das tropas regulares, como foi em todas as guerras. Então, a guerrilha, quando ela não está articulada com o exército regular, ela serve para quê? Ela serve para desestabilizar a situação e para dar apoio, dar um canal para a ação política. Então, a finalidade da guerrilha não se cumpre no campo militar, se cumpre no campo político. Isso significa o seguinte, o que a Farc queria com a guerrilha? Queria exatamente isso, queria meios de acesso ao poder por via política, e isso aí é exatamente o que o Juan Manuel Santos está dando para ele. Então, ou seja, uma vez derrotadas no campo militar, elas obtiveram esse fácil acesso à vitória política através do seu Juan Manuel Santos. Agora, veja que coisa extraordinária. Quando o Papa Bento XVI fez aquele pronunciamento público, pedindo desculpas ao mundo em nome da Igreja pelos crimes de pedofilia, né, implicitamente ele nos tornou a todos nós católicos responsáveis pelo crime de pedofilia. Eu não vou pedir desculpa a ninguém por crime de pedofilia porque eu não cometi nenhum, porra, né? Agora chega o Papa lá e pede desculpa em meu nome. Se fosse só em meu nome, tudo bem, né? Veio pagar pelo que não fez, é normal na vida. Mas espera aí, mas a Igreja, como é que a Igreja pode pedir desculpa por um treco desse? Que eu saiba, ora, quando a gente comete um crime, um pecado, a gente pede desculpas à Igreja. A Igreja não tem que pedir desculpa a ninguém. Quer dizer, aquilo foi uma cagada monstro digna do seu antecessor Paulo VI. Né? O Papa Bento XVI faz muita coisa certa, mas de vez em quando ele tem um acesso, né? Dá um ataque de temor servil e ele faz uma concessão, tá certo? A moda politicamente correta. Então fez essa. Ora, todo mundo sabe que esse negócio de pedofilia está lá no livro do Michael Rose, Goodbye Good Man, mostrando como é que isso começou. Isso começou através da infiltração sistemática de pessoal gay, não diretamente nos seminários, mas, mais importante, nos cargos de psicólogos que fazem a seleção dos candidatos à vida religiosa. De maneira que eles afastavam as pessoas de real vocação e botavam lá camaradas que ou eram gays ou que de algum modo não serviam para coisa e que estavam lá dentro para criar bagunça mesmo. Então isso aconteceu não só nos Estados Unidos, isso aconteceu universalmente. Então evidentemente foi uma traição. Então por que a Igreja tem que assumir os crimes que são feitos pelos seus traidores contra ela? Né? Eu disse, olha, isso aqui não parecia o Bento XVI. Falei, isso aí é o Paulo VI, é a reencarnação do Paulo VI. O Paulo VI, cada vez que abria a boca, a Igreja saía perdendo. Né? Então, agora, acontece que depois que o Papa falou isso, ele deu margem para que acontecesse a seguinte coisa. Atenção, notícia da France Press. Uma associação americana de vítimas de padres pedófilos anunciou ter apresentado uma queixa do Tribunal Penal Internacional contra o Papa Bento XVI e outros dirigentes da Igreja Católica por crimes contra a humanidade. Quer dizer, olha, um padre pedófilo que faz um malefício a um menino ou uma menina é um crime individual. Agora,
Se a igreja assume a responsabilidade, a culpa por todos os crimes de pedofilia, então, pelas dimensões, vira de fato um crime contra a humanidade. Ora, meu Deus do céu, quer dizer, será que o Papa não tem um assessor, tem pelo menos um assessor de imprensa, dizer, olha, não diga isso, santidade, isso aí vai ferrar com a gente, isso aí é gol contra, né? Agora, já que ele assumiu, se ele, vamos dizer, assume a culpa moral, da culpa moral à responsabilidade judicial é um passo, minha gente, é a coisa mais óbvia do mundo, né? Então, o Bento XVI, que nunca fez mal a ninguém, agora está ele sendo acusado de todos os malefícios que esses traidores da igreja fizeram desde dentro. Como é possível um treco desse, né? Então, ainda a organização acusa o chefe da Igreja Católica de ter tolerado e ocultado sistematicamente os crimes sexuais contra crianças de todo mundo. Isso é absoluta mentira. Inclusive, no caso mais grave que houve, que foi o do Legionário de Cristo, foi o Papa Bento XVI, desde o tempo que não era Papa, desde o tempo que era cardeal. Ele já perseguia essa organização e não aceitava que a organização que era protegida pelo então Papa João Paulo II. João Paulo II jamais acreditou nas denúncias contra o tal do Marcial Maciel, que era o chefe dos Legionários de Cristo. Mas o cardeal Ratzinger, já naquela época, né, fez o possível para investigar o negócio e punir os camaradas. E quando, né, assumiu a cátedra de Pedro, a primeira coisa que ele fez foi logo mandar investigar e acabar com aquela porcaria. Tanto que aqueles dirigentes todos do Legionário de Cristo foi um festival de cabeças cortadas, tá certo? Né? Então, como é que ele ocultou sistematicamente? Que coisa é essa? Nesse processo, provavelmente, ele, claro que vai ser inocentado, mas o simples fato de haver o processo já é um absurdo. Né? Quer dizer, eu não posso engolir essa ideia, quer dizer, foi a igreja que abusou dos meninos? O que é isto, porra? Hã? Além do mais, quer dizer, se você pegar a totalidade de padres que existe no mundo e ver o número de pedófilos entre eles, a proporção de pedófilos entre os padres é muito menor do que entre os professores da rede pública aqui dos Estados Unidos, ou do que os assistentes sociais da ONU. Então, olha, esse pessoal conservador, o que está esperando? Vocês têm que fazer, do mesmo jeito que eles fizeram esse processo contra o Papa, que é fake, que é fingido, vocês têm que fazer um processo de verdade contra a ONU, contra o Ministério da Educação e contra todos os órgãos que são responsáveis por essa gente. Quer dizer, se a igreja é responsável pelo que um Papa pedófilo fez, o Ministério da Educação é muito mais responsável pelo que um professor fez. Agora, esse negócio de ativismo judicial, parece que é só o lado errado é que entende ativismo judicial. Eu já digo há anos, tem muita coisa que você só pode resolver por via judicial. Não adianta você falar, não adianta protestar, não adianta espernear, você tem que agir com os casos enquanto ainda existe, né, um pouco de justiça. Agora, se você vai contar com mídia, o que acontece? Ora, a mídia aqui nos Estados Unidos tem mentido tanto, no Brasil também, mas aqui às vezes chega até a ser pior, né? Por quê? Porque são jornais que têm uma história ilustre. O New York Times tem uma história honrosa, o Washington Post também. Mas esse pessoal aderiu ao Obama de tal maneira que nada que arranhe a reputação do Obama pode sair. Então, em função disto, né, fizeram uma pesquisa recente e diz assim que nos Estados Unidos só 1 em cada 10 pessoas, né, respeita e acredita na grande mídia desse país. 1 em cada 10. Tá certo? Então toda essa porcaria, New York Times, Washington Post, né, e também os CNN, então tudo isso aí ou é papel pintado, tá certo? Ou é flatos vossos. Tem gente que está falando assim, é o peido oral, você tá entendendo? Não estão noticiando nada, estão só escondendo, estão mentindo o tempo todo. É uma coisa horrível o que está acontecendo. Ora, ao mesmo tempo, você vê, aqui o que salva a gente é o rádio. Porque o rádio não está comprometido com essa gente, então tem uma série de programas independentes, como o do Rush Limbaugh, do Michael Savage, que aliás são pessoas que não se gostam entre si, são inimigos entre si, mas são pessoas independentes que falam o que lhes dá na cabeça, isso
Graças a Deus, isso permite que muitas notícias que a mídia escondeu acabem aparecendo de uma maneira ou de outra. Então, na mesma semana que fizeram essa pesquisa, mostrando que só 10% da população americana respeita a grande mídia, fizeram outra pesquisa sobre o Rush Limbaugh, que é, assim, para o pessoal da grande mídia, é o demônio, é a besta fera, né? É a pessoa mais odiada da grande mídia, né? Então fizeram uma pesquisa para ver o que a população acha dele. Então aconteceu o seguinte, que 65% das pessoas consultadas, né, acham que o trabalho do Rush Limbaugh é muito bom para os Estados Unidos. E só, vamos dizer, uma fração bem menor, mas vamos ver aqui os números certinhos aqui. Olha, não, peraí. 56% disseram que o Limbaugh está fazendo um trabalho excelente ou bom, enquanto só 28% ficaram contra. E havia ali uma fração menor de gente indecisa. Também fizeram na mesma semana uma terceira pesquisa para saber que das grandes canais de televisão qual é o mais confiável. A Fox News ganhou de longe, 37,8%. A segunda colocada foi a CNN, teve 11%. Enquanto a ABC e NBC tiveram 10%. ABC, NBC e CBS. Então quer dizer que o canal mais odiado pelos outros é o canal em que o povo confia mais. Não que a Fox News seja perfeita, seja uma beleza, mas comparado com os outros, é uma beleza sim. E o Rush Limbaugh também. Então, olha, o que está havendo aqui é o seguinte, é a autodecomposição da grande mídia, né? Todos os jornais estão na mão de obamistas fanáticos, loucos, dispostos a esconder os fatos desagradáveis ao Obama por todos os meios possíveis e imaginários. Aliás, o que acontece no Brasil também. Aliás, falando em Brasil, eu queria comentar um negócio, né? Olha, essa manifestação, essa marcha contra a corrupção que houve, embora ela tenha vindo com muita água com açúcar, dizendo que é partidária, não é ideológica, etc., pelo menos uma vantagem ela tem. Ela rompe com a tradição de 40 anos de monopólio esquerdista das manifestações públicas. Na verdade, já havia sido quebrado isso pela Marcha para Jesus, que teve aqui, sei lá, milhões de pessoas, 3 milhões pelo menos, né? Então, isso é um bom sinal. Porém, esse bom sinal é apenas uma semente. Se vocês não trabalharem isso direito, insistirem nessa frescura, nessa viadagem, de dizer, não, nós não somos partidários, então tudo isso pode ser, vamos dizer, usurpado e posto para trabalhar pelo próprio PT. Porque, afinal de contas, essa bandeira anticorrupção, quem lançou no Brasil foi o PT, porra, né? Eu ainda me lembro das famosas CPIs que houve na década de 90, e foi ali que o PT se impôs. O PT não era nada até a CPI, mas foi na CPI, como o PT acusava todo mundo, a gente acusava com uma violência extraordinária, então injetou na cabeça do povo aquela ideia de, não, que aquele que odeia tanto o mal deve ser um sujeito bom, né? E daí passaram a votar no PT, coisa que eles não faziam. E eles abusavam. Eu lembro até que o Zé Dirceu, né, apareceu lá estava investigando as empreiteiras e descobriu lá um cheque para um tal de Roberto Campos, né? Daí, haha, achei agora a direita envolvida nesse negócio, pá, né? E daí já estava brilhando lá, né, no pódio da Câmara, quando aparece um engenheiro que trabalha para o Odebrecht e fala, não, peraí, Roberto Campos sou eu. Então também teve o caso daquele famoso contador, né, que fazia lá a contabilidade da corrupção, da caixinha dos anões do orçamento, que até matou a mulher, e daí apareceu o Suplicy, dizendo que a mulher não estava morta, que estava em Nova York, e daí fez lá uma comissão de investigação para Nova York, gastou um dinheiro maluco, né, e a mulher estava morta e enterrada já fazia um tempão. E outra vez apareceram lá com um negócio, não, está aqui, denunciamos aqui o Odebrecht que desviou dinheiro na construção de 18 aeroportos
Bom, a Odebrecht nunca construiu nenhum aeroporto, porra. A Odebrecht construiu porto, estrada, usina, tudo menos aeroporto, né? Como é que eu sei? Eu estava trabalhando na Odebrecht nessa época. Os caras me contrataram durante a CPI das empreiteiras, mas ó, você vai lá, estuda, lê todo o material e daí você escreve um negócio explicando o que aconteceu. E eu fiz lá um relatório, mas eu mesmo não acreditava no que estava vendo, né? Por exemplo, esse mesmo contador, o tal do Zé Carlos, ele disse, olha, aqui na Câmara tinha 2 esquemas de corrupção. Um era o dos anões do orçamento, que é o negócio das verbas sociais. É uma verba que os deputados recebem para eles distribuir para a entidade de caridade, essa coisa toda. E os caras tinham inventado um esquema que o dinheiro ia e voltava, né? Quer dizer, você mesmo abria lá uma instituição de caridade, dava o dinheiro para a instituição de caridade e em seguida você fazia a caridade para você mesmo, voltava para o seu bolso, né? Então ele disse, olha, esse esquema eu conheço tudo, por quê? Porque sou eu que distribuo o dinheiro. Agora dizem que existe um segundo esquema aí com as empreiteiras, mas desse eu não sei nada. No dia seguinte, todos os jornais do país noticiaram em letras garrafais: José Carlos confirma a corrupção das empreiteiras. Falei, porra, o que essa turma está querendo? Está querendo tirar dinheiro das empreiteiras, é claro. O jornal desce o cacete, intimida a empreiteira, né? Empreiteira, sabe que empresário no Brasil é tudo cagão, né? Então, mais que depressa, o empresário já chega no jornal e fala, não, eu ponho um anúncio de página inteira no seu jornal. É assim, pô, assim que funcionam as coisas. Quer dizer que o combate à corrupção é uma forma extremamente requintada de corrupção. E o PT, enquanto estava lá cortando cabeças, né, destruindo reputações, estava ao mesmo tempo já construindo o esquema do mensalão que entraria em vigor depois. E construindo também o famoso sistema de informações do PT, que até o Espírito Amin chamava PTPOL, né? Alusão à Interpol, que tinha lá um monte de computadores onde tinha a ficha de todo mundo. Tinha a ficha para quê? É para chantagear, para achacar, para intimidar pessoas. Então era assim, era realmente uma máfia. E o pior é o seguinte, o pior é que a expressão que os caras usavam, né? Quer dizer, qualquer treta que aparecia lá com o empresário, com o empreiteiro, o PT denunciava, não, eles fizeram um Estado dentro do Estado, que era exatamente o que o PT estava fazendo, né? Então era a norma do Lênin, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. E foi assim que o PT fez o sucesso que fez, né? Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, Olavo, Wagner? Eu? Tudo bem? Quem é? Tudo bom? Falo aqui de Santos, São Paulo, tudo bem? Como é seu nome? Wagner. Wagner, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisinha, Olavo. Eu tô ouvindo seus programas antigos e no programa do dia 7 de dezembro de 2009, você colocou uma mensagem de Euclides de Oliveira para tocar durante 30 minutos, mais ou menos. Sim, eu lembro disso. Nessa mensagem, ele fala meio que vai acontecer um desastre dentro de em julho de 2012 e que essa coisa vai ser econômica, tá? Então vai ter um desastre econômico. Hoje em dia todo mundo diz a mesma coisa, os economistas estão dizendo a mesma coisa. O negócio não vai passar dessa época não, entendeu? Mas o Euclides falou isso muito antes deles. Eu sempre levei muito a sério essa mensagem do Euclides. Ele não está brincando, não. Não, eu imagino que você tenha levado a sério porque você destinou 30 minutos do seu programa para isso, né? Claro. Então eu queria que você fizesse uma análise, vamos dizer assim, da conjuntura atual econômica, incluindo essa mensagem, né? Porque parece que o negócio na Europa está bem feio, aí nos Estados Unidos também essa recessão e esses bilhões de dólares que o Obama manda para tudo quanto é lado aí, sem pensar direito, mais ou menos, e esses dois pontos, né, Europa e Estados Unidos, tendo problemas econômicos... Não é só Europa e Estados Unidos, que o pessoal pensa que o resto não, tem. Mas você vê... Então, esses dois lados tendo problemas, respinga no mundo inteiro, né? Pois é, olha, a União Europeia, eu vou dizer uma coisa, quando eu estava, né, na Polônia, quando eu estive na Polônia, que mês foi? Peraí, minha mulher tem melhor memória que isso.
julho do ano passado. Não, julho desse ano, claro, estou ficando maluco. Eu conheci um cidadão que era um funcionário aposentado do serviço secreto de um país qualquer, eu não vou dizer qual, da Europa Oriental. E ele disse para mim, olha, a União Europeia não chega até o fim do ano. Naquela época ninguém estava falando nada disso. Cheguei aqui, passa uma semana, começa a vir essa notícia, né? Olha, o euro não está aguentando mais as pernas, nós vamos ter que criar outra moeda, né? E daí ele disse uma coisa também que também está acontecendo. É uma derrota, é uma destruição total, mas eles vão dar a impressão de que é uma renovação. O negócio que é o fim, eles vão dar a impressão que é um começo. Vai ter um recomeço. Então, vai ser um negócio de botar panos quentes. Agora, quanto a... Aqui mesmo... Peraí, deixa eu procurar aqui uma outra notícia que vem a calhar com o que você está falando. Né? Eita. Um momentinho só. Olha aqui. A dívida da China é igual que dos Estados Unidos, meu Deus do céu. Eles estão tão ruins quanto. Veja aqui. Rajiv Jain, né? Gerente financeiro da Vontobel Asset Management, como é que se diz, o gerente geral do fiscal dos bancos chineses, ele disse o seguinte, olha, se você existe a contabilidade desse negócio, ninguém poria mais um tostão aqui na China. Então, olha, é os Estados Unidos, é a União Europeia, é a China, o que mais você quer? A Rússia não precisa nem falar. Peraí, tem... Então, assim, o que o Euclides disse está se verificando por outros meios, evidentemente. Ele pegou isso por meios místicos. Mas, passado um ano, os economistas todos começaram a dizer a mesma coisa. Quer dizer, as previsões aqui são realmente sinistras. E o Obama foi colocado lá, vamos dizer, como executor da massa falida, tá entendendo? Quer dizer, olha, o que sobrou de dinheiro nós vamos torrar. Né? Aqui até houve um sujeito, agora não me lembro o nome, um auditor do governo federal, né, que daí numa sessão da Câmara verificou o que faltava nas contas, né, aproximadamente, acho que era 3 bilhões de dólares, um negócio assim. E ele disse, e perguntaram para ele, onde foi parar isso? Ele disse, não, eu não achei que era minha obrigação eu averiguar isso aí. Então eu também não sei. Resultado, some o dinheiro, ninguém sabe para onde vai. Né? E o Obama já aumentou aqui, desde que, nos últimos anos, o teto admissível da dívida aumentou 40 anos. Desses 40, mais de metade foi no governo Obama. Quer dizer, cada vez mais dívida, mais dívida. Onde é que o pessoal espera? Como é que você pode assim, pagar dívida com dívida? Parece esses caras viciados em jogo que caem lá no agiota, e daí, me empresta 100 pau. Perdi os 100 pau, me empresta 1.000. Agora me empresta 10 mil. E assim por diante. O agiota vai entregando, porque daí o cara fica na mão dele. Quer dizer, banco vive de endividar os outros, porra. Né? Agora, as coisas que o Obama faz não é nada por incompetência. Tudo isso é calculado. Meu Deus do céu. Você vê que o FBI, desde há muito tempo, vem escondendo coisa que foi descoberta já, né, em 2005. Né, eles já sabiam disso. Que era a participação saudita no plano do 11 de setembro. Só agora apareceu. Né? Quer dizer, quando está completando 10 anos do negócio, porra. Né? Mais ainda tem o seguinte, tem uma região do Ártico, que é uma região como é que as maiores reservas do mundo de hidrocarbonetos estão lá, e além disso você tem toda a riqueza animal da coisa, peixes, né, recursos de pesca formidável. A Rússia está disputando essa área, dizendo que é dela. Só que é o seguinte, os americanos chegaram lá primeiro e pela lei eles têm o direito. E a mídia aqui está toda apoiando a reivindicação russa, porra. Né? E quem começou isso foi, né, o cara que mais apoiava era o Leon Panetta, que era então o ministro da defesa do Obama. Ora, o Panetta, meu Deus do céu,
Esse planeta é comunista de carteirinha, comunista de pai e mãe, como dizia o Carlos Lacerda, porra. E além disso, trabalhou para os chineses um tempão. Né? Como é que você pode botar uma pessoa dessa, meu Deus do céu, num cargo como secretário de Defesa? Né? Ademais, tem mais alguém na linha? Peraí, tem mais alguém na linha, vamos responder primeiro. Alô? Alô, Olavo? Eu? Opa, Olavo, aqui é Rodolfo de São Gonçalo, do Rodolfo, site Sentinela Católico. Beleza, Olavo, eu tinha te mandado um e-mail na semana passada, mas primeiramente eu gostaria de te parabenizar aí pela recuperação. Tenho certeza que a gente esteve rezando muito por você aqui. Obrigado. E louvamos a Deus realmente por você estar bem de saúde. Eu queria te fazer aqui em primeira mão uma denúncia de um espetáculo. Se você puder falar mais alto, eu agradeço. Fale um pouquinho mais alto. Sim, eu gostaria de fazer uma denúncia aqui no seu programa, se você me permitir, com relação a uma festa que começou no Rio de Janeiro e agora está se espalhando pelo Brasil. Que o nome da festa é um nome bem sugestivo, né? Que o nome da festa, né? Que é uma festa de música eletrônica e tal, que se chama Missa, né? Que é o movimento dos interessados em sacudir sua alma. E essa festa... Eu ouvi falar disso. Isso aí se enquadra na lei do ultraje a crime e do ultraje a culto. Isso não é admissível de maneira alguma. Essa coisa tem que parar já. E os responsáveis têm que ser punidos, sim. Agora, isso depende que a igreja ou um grupo de fiéis, né, recorra à justiça. Porque a gente só fala reclamar não adianta, né? Se eu fosse um cara milionário, eu ia ter uma assessoria de 100 advogados só para ir em cima desse tipo de coisa. Porque se ninguém age, o mal continua crescendo. Agora, a própria igreja, quer dizer, a alta hierarquia da igreja não está interessada. A alta hierarquia está interessada em fazer com a igreja o que o Obama está fazendo com a República Americana. Tá certo? Eles estão lá para acabar com o negócio. Então tem que contar com os fiéis, pô, né? Olha, você vai muito bem denunciar isso aí, viu? Agora, não só denuncie, ajunta outras pessoas, faça uma campanha, diz, não, vamos processar esses caras, eles têm que ser responsáveis. Procura o Código Penal, leia lá, ultraje a culto. Esse negócio é característico. Quer dizer, o texto da lei é o seguinte: escarnecer de alguém por motivo de crença ou função religiosa. Meu Deus do céu, estão escarnecendo claramente. Hã? Exatamente por isso a gente colocou a denúncia no nosso site. Se você quiser até eu posso passar o endereço para o pessoal que quiser acessar o post. Dê aí o endereço que eu quero verificar lá. Isso, é www.sentinelacatólico.com.br. Isso. Aí você vai ter barra, né? Interrogação. O sinal de interrogação. Barra interrogação. O sinal de interrogação. P de pato. Isso, é P de pato igual, sinal de igual. 494. 494. Isso. Esse é o post lá. Mas chegando na página de abertura, tem um link para isso, né? Isso, exatamente. Não precisa decorar a coisa inteira. É sentinelacatólico.com.br. Isso. Na verdade, o que está na nossa página é o sexto post, né? Você desce um pouquinho, tá lá, missa. E é uma coisa que eu peço também aos ouvintes, que sejam juristas, advogados, que quiserem, entre em contato conosco para a gente poder realmente tomar providências. Existem já alguns grupos católicos, né, que já estão começando a se mobilizar contra isso. Parece que vai ter uma festa dessa aí agora. Enquanto existe um pouquinho de justiça, tem que recorrer a ela. Porque se não recorrer a ela, meu filho, daqui a pouco todos os juízes vão ter sido comprados. Isso, e parece que vai ter uma festa dessa agora dia 2 ou dia 3 de outubro, alguma coisa assim. Então, pessoal aí que realmente ficar indignado, quiser entrar em contato com a gente... Mas não é só assim, intervir para eliminar a festa. Não, tem que punir, os caras é crime. Isso, exatamente. Inclusive eu até coloquei no post... Não adianta acabar, já foi feito, porra. Isso. Inclusive eu coloquei no post exatamente o trecho do artigo 208 do Código Penal, que é justamente o artigo referente ao ultraje a culto, e lá está claro, né, que se você escarnece, né, se você utiliza, vou até ler para vocês, é o vilipêndio
vilipendiar publicamente um objeto ou ato de culto religioso. Tem as duas coisas, que você tem escarnecer de alguém por motivo de crença ou função religiosa, e você tem vilipendiar o objeto de culto. As duas coisas configuram o crime de ultraje a culto. Agora, você veja, o ex-governador de São Paulo, tá certo, aquela besta do seu Alckmin, ele fez uma leizinha estadual que multa a igreja que não permitir o ingresso, vamos dizer, de um traveco. Quer dizer, aparece lá um sujeito do tamanho do Schwarzenegger, tá certo, com um sutiã, tá certo, e um abacaxi daquele Carmen Miranda na cabeça, né? E o padre tem que dar a comunhão para ele. Quer dizer, o sujeito está lá gozando da cara, evidentemente. É claro que é ultraje a culto, não é isso? Então, vamos dizer, por mais homossexual que o sujeito seja, quem que custa? Se você quer comungar, você confessa e vai lá, toma a comunhão vestido como gente, tá entendendo? Não vai de fantasia, que nem vai aquele pessoal as irmãs do, como é? Da perpétua indulgência, que é irmãs da perpétua sacanagem, entendeu? Então, isso aí é claro que é ultraje a culto. Agora aqui nos Estados Unidos os caras entraram na igreja e o bispo que estava oficiando a missa, veja você, deu a comunhão para eles, cardeal, não é nem bispo, cardeal, porra, estava lá oficiando a missa, deu a comunhão pro desgraçado, e depois ainda se justificou. Ora, porra, então não precisa nem o traveco, basta o cardeal para esculhambar com a igreja, né? Com ou sem a colaboração do traveco, o cardeal já esculhambação total. Então, os fiéis têm que reagir contra isso e têm que reagir na esfera judicial, não é só jornalística, né? E não é só também, e também não é só na esfera criminal, é na esfera civil, pedir indenização, porque a única parte sensível da alma desses desgraçados é o bolso, né? Então a igreja tem que pedir indenização monstro por esses caras, né? Não tem dinheiro para pagar, vai trabalhar, vagabundo, né? Daí tem mais alguém aí? Alô, quem é? É o professor Alberto aqui de São Paulo, tá me ouvindo? Não entendi seu nome. Olá. Alberto de São Paulo? Alberto, tudo bem? Tudo bem, você tá me ouvindo melhor agora? Perfeitamente. Então, eu gostaria de ouvir um comentário do senhor sobre o quinto ministro do governo da Dilma que caiu. E um outro comentário também sobre a Dilma, que há alguns dias atrás ela havia comentado com a possibilidade do retorno da CPMF e agora voltou atrás deixando só os governadores dos estados com a bucha de ter apoiado a CPMF. Agora ela diz que é inviável, que não podemos mais cobrar. Então, como é que muda de lado assim tão rapidamente, né? Ela não tem que fazer conta, né? Porque por mais louco o sujeito seja, mais fanático, chega uma hora que ele pergunta pro contador, mas é possível isso? A pessoa vai dizer, não dá, é inviável. Então tem que voltar atrás, né? Como é que negócio, é louco, mas não rasga dinheiro, tá entendendo? Agora, quanto aos ministros, olha, qualquer pessoa que a Dilma convide para ser ministro já está sob suspeita imediatamente, pô. Então dá para tirar todos os ministros, é só investigar um pouco, cai todos os ministros e cai a Dilma também, porra, né? Agora, às vezes o pessoal não quer investigar. Então já se pronuncia antes. Você veja, divulgaram recentemente um documento da Embaixada Americana dizendo que a revista Veja havia exagerado nas relações do PT com as Farc, porque não conseguiu provar que aquele negócio do Olivério Medina, que disse que tinha trazido 5 milhões para a campanha do PT, falou, olha, tem aqui a sua declaração, meu filho. Para que a revista tem que apresentar provas documentais? Ora, meu Deus do céu, o pior é o seguinte, não houve investigação nenhuma. 000. Tinha aquele general, que era o cara da ABIN, que era o maior puxa-saco do PT, agora até esqueci o nome do cara, é que eu já falei coisas horríveis a respeito dele, não precisa... Não, superior comandante do exército, era o outro, que era o chefe da ABIN, né? Não investigou coisíssima nenhuma, abafaram o negócio. Então, como é que sem investigação, como é que a revista tem obrigação de apresentar provas documentais? O que é isto, minha gente? Prova documental é a polícia que tem que achar. A revista, ela fez o que devia, quer dizer, noticiou a declaração
do Olivério Medina, do próprio culpado. Ele disse que ele tinha trazido dinheiro. Pô, a revista fez o que devia, porra. Agora, a embaixada americana, que é tudo cheio de obamista, tá certo? Cheio de comunista, imediatamente já avisa o governo americano: não, a revista está exagerando, não há relação entre o PT e as Farc. Como não há relação entre o PT e as Farc se o Lula presidia assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, meu Deus do céu, que era o comandante das Farc? Agora, se existe a relação, se existe a conexão político-estratégica, se entra ou não dinheiro na jogada é irrelevante, ó. O crime já está feito, porra. Né? Além disso, o PT estava rico, não precisa de dinheiro das Farc, já achacou todo mundo, já assustou tudo quanto é empresário, né? Então, já chantageou todo mundo, não precisa de dinheiro das Farc, não vai fazer diferença. Agora, por que o dinheiro é o mais importante? A aliança política e estratégica é o principal, meu Deus do céu, porque essa aliança é feita na base de matar pessoas. Na medida em que você se associa com as Farc num plano político e estratégico, você é corresponsável moralmente por todos os crimes que a Farc fez: narcotráfico, sequestro, assassinato, etc, etc. O PT é culpado disto tudo, por ter apoiado e por ter assinado em 2001 aquele famoso manifesto que hipotecava solidariedade integral às Farc. Ora, se você hipoteca solidariedade integral a uma organização de criminosos, você está dando suporte moral ao crime, meu Deus do céu. E isso o torna cúmplice. Então, para que interessa saber se recebeu 5 mil dólares, 5 milhões de dólares? Não vai fazer a menor diferença. O crime já está feito, já está configurado e já está provado. Mas até a embaixada americana está lá pondo panos quentes. Agora, você vê, para não dizer que está tudo perdido, eu sempre digo que tem as 3 comunidades de trouxa no mundo, que é católico, americano e judeu. Tá certo? E quanto mais apanha, mais bonzinho fica, tá certo? E vive afagando a cabeça dos inimigos. Parece que aqui os judeus acordaram. Por quê? Acontece que, com essa turma que o Obama está colocando no poder lá no Oriente Médio, é tudo antissemita, tudo odeia judeu. Ó, os caras subiram no poder no Egito, o que eles fizeram? No dia seguinte invadiram a embaixada de Israel e botaram todos para fora. Então precisou acontecer isso para o judeu aqui acordar e dizer: porra, nós não podemos mais votar nesses caras, que ele está lá fortalecendo os nossos inimigos que querem nos matar. Então deu aqui em Nova York, o representante de Nova York no Congresso, pela primeira vez Nova York elegeu um republicano desde 1920. Então a gente sabe a importância da comunidade judaica em Nova York. Eles são muitíssimo influentes. Então isso aí, vitória do Bob Turner em Nova York, o que é? É a vingança do judeu contra Obama. Vingança merecida, tardia e muito modesta. O que tem que fazer é o seguinte: é para não votar nesse filho das putas nunca mais. Agora, aqui o Rush Limbaugh diz que depois disso, né, nenhum democrata está seguro de ser reeleito, né? E eu acho que é verdade. O Obama não se reelege mais nem vereador, né? Agora, reelegendo ou não, tem que terminar essa investigação dos documentos dele, porque agora, ontem saiu no WordNet dele mais um teste que fizeram. A mulher que botou o número do Social Security do Obama lá no sistema de verificação e saiu: esse Social Security não existe. Então o que é isso, porra? Até hoje os caras não sabem quem é o Obama. Ninguém investigou nada, é proibido. Agora, se você aceita isso, bom, como é que você vai estranhar que seu país está em crise econômica, está afundando, né? E ainda está fazendo corte de orçamento militar, enquanto China e Rússia continuam aumentando, produzindo cada vez mais armas e ajudando cada vez mais os terroristas. Peraí, tem mais alguém na fila. Alô, quem é? Alô, Lavo? Eu? Aqui é Rodrigo de Sobral. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco dessas manifestações que está havendo no Chile contra o sistema de educação e, consequentemente, contra o presidente, que é um conservador, não é? Olha, todas essas manifestações no mundo, meu Deus do céu, você rastreia. Olha, é o seguinte: da onde veio o dinheiro? Essas manifestações custam caro. Você vai, olha, todo dinheiro, todas essas manifestações na Europa, nos Estados Unidos, é tudo Jorge Soros, meu Deus do céu. Então, eles mesmos criam a bagunça, criam a crise, e daí vai lá, instiga estudante. Né? Aqui o pessoal do sindicato quer fazer uma coisa que eles chamam de dia do ódio. Né? Quer dizer, o Obama ferra com os caras, ele fica com ódio de quê? Do capitalismo.
Verdade. Isso aí é um negócio, é o que se chama a pressão de cima. Isso aí é estratégia comunista, pressão de cima e pressão de baixo. Você põe lá um governo que destrói tudo e daí você põe a massa para protestar. Isso aí é mais velho do que andar para frente, porra. E as pessoas ainda não se tocam, né? Agora, Ok, professor, obrigado. Antes de eu só quero dar uma última mensagem aqui para terminar. A pesquisa da Voice of the Martyrs disse que entre 2008 e 2009, o pessoal quer saber quantas vítimas cristãs tem no mundo? Foram 126 mil. 126 mil cristãos foram assassinados por motivo político no mundo. E daí do lado vem esse pessoal, né, do movimento gay, diz, estão matando os homossexuais, etc. Eu falei assim, quantos mataram? Mataram 100 em um ano. No Brasil, que tem 50 mil homicídios. Agora, e os cristãos? Agora, se você escreve uma linha contra o homossexual, então você é culpado de hate speech que pode incentivar o criminoso. Agora, o que escrevem contra o cristianismo dia e noite, não só escrevem, mas ofendem, né? Vilipendiam, dia e noite, instigando ódio contra o cristianismo, isso já virou homicídio, já está virando genocídio, e ninguém está sendo responsabilizado por isso. Então essa é outra coisa. Cristãos, vocês têm que se mobilizar para processar judicialmente como corresponsáveis, como cúmplices morais, todo esse pessoal que está fazendo campanha contra a igreja. Então, até a semana que vem, muito obrigado.